Olá a todos, eu me chamo Luiz Carlos Briani e sou voluntário do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, no município de Vinhedo, São Paulo. Este é o Gotas Serenas e hoje nós vamos conversar sobre a lição número 10. Vamos tratar, na verdade, expor a lição número 10 do livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Essa lição ela tem como título Certamente. Na verdade, o título completo é Certamente Cedo Venho. Certamente Cedo Venho. Ele é transcrito aqui do Apocalipse, do capítulo 20 do Apocalipse, fazendo, portanto, o encerramento da narrativa, da conversa de Jesus Cristo sobre a sua passagem na Terra. Então, ele diz assim: quase sempre enquanto a criatura humana respira na carne jovem a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida, é de uma criança que desconhece o valor do tempo. Então, enquanto a pessoa respira na carne jovem, a atitude que caracteriza o desconhecimento do valor do tempo. Dias e noites são curtos para para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Dias e noites curtos para internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Vejam bem, é um assunto que a gente vai tocar depois de terminarmos de ler. Naquela época, a gente nota que raras pessoas já escapavam dessa perda de tempo, ocupados com ilusões, ocupados com divertimentos, ocupados com engodos e coisas mais. Terminada a primeira parte do capítulo. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio, calor, floração e frutescência para a natureza. Então fica evidente, fica claro aqui, que à medida em que nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo a noção da importância do tempo, então a importância de se organizar a nossa vida, a organizar as fases da nossa vida, as fases do ano, porque naquela época também dependiam muito da agricultura, as fases do ano para encaixar a nossa vida, e a pessoa se acalma um pouco mais. Então disse aqui, agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao termo da romagem, pesquisei, gente, o termo da romagem significa o final da vida. Ele foi construído quando Roma era a capital do mundo, praticamente, E então, o termo da romagem, quando chegamos ao termo da romagem, é o fim da vida. Então, comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou no entretenimento, sem que seja dado recuperar os anos perdidos. Não é dado recuperar os anos perdidos, sabemos todos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado da tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. Então não vá para a selva humana sem a luz espiritual. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do autor do amor divino para a humanidade,
Então, no penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente venho cedo. Daí o título. Vale-te, pois, no tempo e não te faças tardio na preparação. Então, eu vou procurar ser rapidinho, que apesar do capítulo ser curto, tomou aqui da gente 5 minutos, nos resta um tempinho. O que acontece é que a gente nota, na primeira fase da vida mesmo, é natural e normal, que todas as pessoas não dão a mínima importância para o tempo. Isso vai passando. Só que a nossa vida, ela, ao longo do tempo, ela vai acumulando duas coisas: maturidade e problema. A nossa maturidade e os nossos problemas. E você vê, desde aquela época que a situação era essa, porque disse aqui que, na verdade, raras pessoas escapam de semelhante perda. Então, quando a gente diz perda de quê em termos de tempo, né, tem gente que não sabe. Né? Quem conhece a palavra tem mais naturalidade com esse assunto, vai entender. O que acontece é o seguinte: nós já escutamos durante a nossa vida uma quantidade muito razoável de vezes, seja você de que religião for, não é só do kardecismo, espírito kardecismo, não. Eu me limitei a poucas aqui, porque normalmente a gente vai ter meio pouco tempo mesmo. Então, perguntar para quem já não ouviu a seguinte frase: as pessoas iam agradecer a Jesus por terem sido curados das mais diversas doenças, né? E Jesus respondia simplesmente: não, a tua fé te salvou. A gente já ouviu isso muitas vezes. Eu, até pouquíssimo tempo atrás, eu não sabia que a minha fé podia me salvar. Tem uma outra muito conhecida também, que diz: tu podes fazer o que eu faço e muito mais. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Né? Tem outra também: ninguém vem ao Pai senão por mim. Escutamos demais também essa frase. Outra: ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo. Perfeito? Outra: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então a gente vê que cada frase dessas, gente, ela propõe para a gente um tempo de reflexão e uma quantidade de conhecimento que a gente pode procurar atingir enorme, imensa. Umas 10 frases como essa, eu diria, elas encaminham a vida de qualquer pessoa. Porque nós estamos falando aqui dos ensinamentos de Cristo que deram base a todo o comportamento que ele mesmo teve aqui na Terra. Isso para não dizer a maior de todas, né? Ama teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Quem já não ouviu isso? Então, gente, se nós não estivermos procurando mesmo assimilar o conteúdo dessas frases, desses ensinamentos, nós estamos perdendo tempo. É exatamente o que nós estamos fazendo, é perdendo tempo. Assim como se fazia desde 2000 anos atrás, desde 3, desde 4 e desde 5. Então, isso é um chamamento muito importante, porque Deus diz que ele faz assim, Jesus diz: voltarei, certamente cedo venho. Esse certamente cedo venho tem um sentido duplo, na minha opinião. Porque quantas vezes as pessoas reencarnaram de 2000 a 2025, do ano 0 a 2025? Quantas vezes encarnaram? Será que esse tempo de aprendizado se limita a esse tempo de vida encarnada na Terra dessas pessoas? Ou será que cedo venho significa que cedo venho
para fazer a minha volta no planeta e fazer o resgate final e proporcionar a divisão que fará do nosso planeta um planeta que muda de categoria, né? Como todo mundo fala. Então, é um planeta que muda, passando a ser um planeta de saindo de um problema de provas e expiações e passando para um planeta de... Então, olhem bem, o que nós podemos perder se nós não corrermos, porque agora termina a sessão. A gente tem o tempo de ficar nesse planeta ou não ficar nesse planeta numa condição absolutamente diferenciada, tá? Ou então a gente tem condição, não é mais de ficar numa vida encarnada, porque nós não temos muito mais tempo pelo que a gente tem lido, não é verdade? Então, essa grande lição que eu acho, estamos com 11 minutos aqui de tempo, é uma grande lição que eu acho que valeria a pena todos nós fazermos uma reflexão muito profunda até onde a gente possa ir. Ninguém, sempre aqui a gente sabe, ninguém, eu vou estudar a palavra de Cristo e eu vou seguir a palavra de Cristo. Não. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer e nós só temos que querer ser hoje um pouquinho melhor do que fomos ontem. É isso que nós procuramos. Ser hoje um pouquinho melhor do que fomos ontem, porque a distância do que Cristo nos propôs para o que para como a gente age nas nossas vidas, ela é muito grande. Mas ela não precisa ser ignorada, ela pode ser tentada e ela pode ser melhorada. Quantos espíritos que nós vemos nas histórias do Brasil e do mundo que foram espíritos, fizeram papéis maus e hoje são espíritos de luz, são espíritos orientadores, né? Então, vamos tomar essa lição como isso. Não vamos perder tempo, porque a verdade é certamente cedo venho e virá. Todos nós sabemos que virá, tá? E eu me lembrei agora o termo de que a Terra vai ser um planeta de regeneração em vez de provas e expiações. E peço desculpas que eu tenho passado por uma série de dificuldades e problemas aí que estão me prejudicando um pouco a memória. Então me desculpe essa falha, tá bom? Mas agradeço a atenção de todos, agradeço demais a atenção de todos e espero que a lição possa ter contribuído alguma coisa para cada um de nós. Tá bom? Então, todos na paz de Deus, todos buscando o caminho do desenvolvimento. Um abraço a todos. Boa noite.